Vamos lá, pessoal, o laudo de eletrocardiograma aqui para vocês, um laudo muito interessante, algo que eu quero trazer sempre para vocês. Quanto mais eletrocardiogramas nós iremos aqui laudando, vocês vão aprendendo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, no nosso ECG curso. É muito importante que você também ative as notificações. Primeira coisa e sempre, como eu falo para vocês, como iremos laudar o eletrocardiograma? Regra do REMA, ritmo, eixo, medidas e análise. Se você fizer isso toda vez que for laudar um eletrocardiograma, você não erra. Então o eletrocardiograma está aí na tela para vocês. Vamos ver o que a gente vê nesse ritmo cardíaco. Então, ritmo cardíaco, a primeira coisa que nós temos que procurar é a maliciosa onda P. Alguém está vendo onda P nesse eletrocardiograma? Não, a gente está vendo uma coisa totalmente irregular aqui em D2 longo, veja que é totalmente irregular, vários complexos aqui, QRS irregulares, então não conseguimos ver isso aqui. Vamos tentar medir então a frequência cardíaca disso aqui. Frequência cardíaca desse eletrocardiograma, temos um QRS aqui, ó, né, totalmente irregular, totalmente, na verdade, assim, com aspecto polimórfico, muitas das vezes, uma onda R que chama atenção. Mas estou falando tudo isso para vocês, para mostrar para vocês o tanto que vocês não podem errar à primeira vista. Isso aqui é uma pegadinha e espero que vocês não tenham caído. Nós temos no tubo eletrocardiograma, nós temos essas ondas aqui, parece uma taquicardia ventricular, mas isso não é uma taquicardia ventricular. Olha só como você vai perceber isso. Tem todas as derivações, está perpetuando esse ritmo, você vê que não é. Olha só em D3 aqui, ó, perto onde está aqui a minha cara aqui nesse vídeo para vocês. Olha só em V3 aqui, ó. Como que um eletrocardiograma pode estar indo uma taquicardia ventricular, que você está simulando isso, né? Mas eu vejo complexos QRS aqui, ó, bem diferentes aqui, bem nítidos aqui em outras derivações. Né? Isso aqui, pessoal, é artefato de tremor. O paciente está mexendo, tremendo muito e fizeram o eletrocardiograma dessa forma. E isso dificultou a análise do eletrocardiograma. Na verdade, era bom repetir. Mas vamos laudar esse eletrocardiograma, mesmo com essas interferências, eu vou mostrar para vocês. Procure o ritmo. Se você fizer a regra do REMA, você vai buscar o ritmo cardíaco. Você vai olhar todas as derivações, a VR, D1, vai procurar onda P. A gente não vê onda P, né? Nas derivações que a gente tem o complexo QRS aqui nítido, igual vocês estão vendo, a gente tem aqui o aspecto serrilhado. E agora isso aqui não. Isso aqui não é onda P. Isso aqui é um ritmo de flutter atrial. Veja só aqui em D3, olha só. Aqui são as ondas F de flutter, tá vendo aqui em D3, que interessante, que fantástico. Então nós temos aqui um paciente que está em flutter atrial e provavelmente ele tem Parkinson, faz tremores parkinsonianos, né? Então você vê que principalmente nas derivações do plano frontal, D1, AVR, AVL, ele treme bastante, principalmente os membros, né, por causa do Parkinson, fazendo com que haja, simulando aí uma taquicardia ventricular. Na verdade, o ritmo aqui cardíaco dele é um ritmo de flutter. Se eu vou pegar aqui para calcular o eixo cardíaco, fica muito difícil a gente calcular o eixo, porque aqui sim está prejudicado em D1, né? Eu não consigo saber com certeza se isso é um complexo QRS positivo ou negativo. Em AVF também, ó, eu acho que é positivo, veja só que parece positivo. Então, o eixo cardíaco aqui, você pode colocar no seu laudo que encontra-se prejudicado a análise. Outra coisa que você pode ver é as medidas, por exemplo. Você consegue saber que esse QRS aqui é estreito, você consegue aferir as medidas. Veja que a medida dele está muito menor que um quadrado grande, então está aí por volta de 80 milissegundos, assim, muito menor do que a metade. Então 80 milissegundos aqui do complexo QRS, então é um complexo QRS estreito. Então vemos que tem um complexo QRS estreito também. Podemos ver a frequência cardíaca desse eletrocardiograma é isso aqui, ó. Veja só, começa aqui até aqui, então tem 1, 2, 3, 4 quadrados grandes. 300 dividido por 4, né, 75 batimentos por minuto, considerando aí um flutter atrial com a frequência de 75 batimentos por minuto. Então, flutter 4 para 1, né? Então, a gente vê facilmente isso também. Vamos laudar esse eletrocardiograma. Ritmo de flutter atrial, artefatos de tremor,
que prejudicam a análise adequada do laudo. Sugiro repetir o eletrocardiograma a critério médico. Você pode laudar dessa forma. Então, nós vemos então que o ritmo é um flutter, o paciente provavelmente tem tremor parkinsoniano fazendo esse tipo de artefato. Então, tome cuidado, faça a regra do REMA que você não erra. E para você que quer se aprofundar mais em eletrocardiografia, não deixe de acessar os links aqui na descrição para assistir os cursos que eu faço, principalmente os cursos que estão aí na plataforma, nesses links que eu passo para você. Eu espero ter ensinado muito vocês, e se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.